Olá, é muito bom ter você aqui com a gente em mais um episódio do RNP em Rede, esse espaço de diálogo sobre ciência, educação, pesquisa e inovação. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial na educação. E para isso, eu estou aqui com o Ronaldo Mota, pesquisador e professor titular da Cátedra de Inteligência Artificial na UFRJ. Ele também já foi secretário e no MEC, do MCTI. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Leone, o prazer é meu. Adoro estar aqui. Que bom, que bom. Mas vamos lá, né? Vamos conversar então um pouquinho. O senhor sempre fala muito sobre a questão do ensino, né? Que é muito bom a gente estar sempre aprendendo, né? Ao longo do nosso caminho. O senhor fala em aprender a aprender. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que isso significa, né? A importância disso também. Bem, primeiro vamos falar que a gente tem um monstro desafio pela frente. Não nós, educadores, não nós, educandos, a civilização. Eu acho que a gente está perante uma novidade, se a gente pode chamar assim, que a gente ainda não sabe lidar bem. Mas, obviamente, que quando a gente não sabe lidar bem, a melhor parte é tentar entender o máximo que pode para tentar decifrar. E a resposta, em geral, envolve educação. Se a educação resolve os desafios que nós teremos pela frente com as inteligências artificiais, nós não podemos garantir. Agora, com certeza, se nós não tivermos uma educação compatível, nós seremos engolidos por essa revolução que se aproxima. Legal. E aí a gente vive, né? Eu tenho um filho pequeno, então a educação... Meu marido é professor, então acho que isso tudo... Eu tô nesse meio, né? A gente acaba se interessando muito sobre esse tema. E eu queria entender, assim, como é que o sistema educacional formal, né? Que a gente sabe que já há um tempo, né? Já vem se dizendo a necessidade de uma reformulação. Como é que ele pode, né? Aprender com essa complexidade que a gente está vivendo agora, né? Com as novas tecnologias. Nós não temos ainda, e quando eu digo nós, eu estou me referindo globalmente mesmo. Acho que nós ainda não sabemos todas as receitas, mas nós já sabemos algumas, e não são irrelevantes, são relevantes. Qualquer cidadão, o que eu me refiro lato sensu, não me refiro só a um aluno. Eu diria que para o tipo de desafio civilizatório que nós teremos logo adiante, desse futuro que começou a semana passada, será fundamental que cada um de nós consiga se identificar, se entender histórica e geograficamente. Olha que coisa curiosa. Embora a gente esteja falando de altas tecnologias e tecnologias inovadoras, e algumas delas realmente surpreendentes e inéditas, o primeiro antídoto, no bom sentido da palavra antídoto, primeira precaução é que a gente saiba se localizar em que momento da história nós estamos e em que espaço geográfico nós residimos. Alguém diria com razão que saber isso não resolve. Eu diria o contrário. Não entender o momento histórico e não entender a geografia, o espaço geopolítico que nós habitamos, será certamente um fracasso, porque seremos atropelados por uma tecnologia que é devastadora nesse sentido. Ela lida muito mal com pessoas que não conseguem se situar. Então, a primeira etapa é localizemos-nos historicamente e geograficamente. Isso vale para um sujeito que está em qualquer parte do planeta, mas particularmente é importante para o Brasil. O Brasil é um país desigual e combinado. Curiosamente, tem uma característica que é quase única. É um país que sabe fazer coisas boas e sabe fazer coisas para muitos. Mas não sabe fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando faz coisas boas, faz para muito poucos. E quando faz coisas para muitos, em geral, com baixa qualidade. Então nós temos um desafio muito grande pela frente, que é qualidade em grande escala. E aí chegamos de novo ao potencial que as inteligências artificiais têm. Em tese, elas podem ser uma ferramenta, um instrumento que viabiliza essa almejada meta
de gerar qualidade em todas as áreas. Claro que educação é uma área que nos diz respeito diretamente, mas esse raciocínio vale para a saúde, vale para transporte, vale para segurança. Por outro lado, se nós não soubermos lidar, nós vamos viver uma das épocas mais perversas da civilização humana. Porque a desigualdade, que já é grande, no Brasil em particular é muito alta, ela pode se ampliar mais ainda. Então nós estamos numa encruzilhada e saber o que fazer pode ter um caráter quase que definitivo no que diz respeito ao desenho dos próximos séculos. Portanto, não é pequeno, a gente está num ponto de complexidade muito alta. Ainda há tempo, ainda tem solução, ela não depende só de educação, mas a educação é um dos ingredientes, se não o ingrediente mais importante. Eu concordo. Eu acho que o senhor falou, né, que está transformando várias áreas, a educação não fica de fora, e eu acho que a gente precisa pensar nesse processo, né? Então a gente trazendo essa coisa, né, da escala com a qualidade, né, de fazer bem feito e conseguir escalar isso. O senhor falou sobre como aliar isso. Então, o senhor tem exemplos de projetos, por exemplo, que a gente poderia que sejam bons hoje, mas que não atendam tanta gente, que talvez com essa nova tecnologia a gente consiga escalar de uma forma maior, de uma forma melhor? Uma outra maneira de ler essa pergunta, Leone, seria perguntar o seguinte: o mundo está mudando muito rapidamente, vai continuar mudando de forma mais intensa. Existe uma abordagem educacional que é compatível com essas mudanças? A opinião que a gente tem é que sim. Existe uma pedagogia da era das inteligências artificiais. O fato de existir não quer dizer que é simples aplicar, mas ela diz mais ou menos o seguinte: houve uma época da humanidade em que a força física era importante. Quem tivesse força física era mais respeitado, ela detinha um conjunto de predicados e exercia com razoável plenitude o domínio pela força. Felizmente, essa época ficou para trás, quer dizer, desde a máquina a vapor, as fábricas, os equipamentos, os utensílios, as tecnologias, mostram que, mesmo que ainda existam pessoas que vendem trabalho força física, em geral ele é desvalorizado e pouco reconhecido socialmente e aviltante. No século XX, e esse é o ponto mais difícil de acompanhar, as habilidades cognitivas representavam um alento. Quem dominasse conteúdo, procedimentos e técnicas estava bem. Ia se dar bem no mercado de trabalho, ia ser respeitado socialmente, ia ter uma vida satisfatória em todos os sentidos. Portanto, eu diria que o século XX foi o século da ilusão das habilidades cognitivas. O que nós começamos a presenciar quando o vórtex digital tomou conta neste século? Eu citei hoje na nossa palestra a questão do Kasparov. Kasparov, em 1997, 3 anos antes da virada do século, ele perde para o Deep Blue, que é uma máquina no jogo de xadrez. Ou seja, o maior enxadrista humano de todos os tempos não consegue enfrentar uma máquina. Ali marcava um começo de uma ruptura. Essa máquina que ganha do Kasparov, 20 anos depois, vai perder igualmente para uma outra máquina que tinha uma característica diferente dela. Ela mudava a tradição de como que se programa, de como que você faz cálculos numéricos. É como se disséssemos, existia uma família de computadores baseada em lógica simbólica, em programação racional, baseada em memória, baseado em algoritmos e fluxos padrão, daquilo que nós chamávamos a computação clássica. E ela perde uma máquina, não mais da IBM, agora do Google, chamado AlphaZero. AlphaZero é uma máquina cujo segredo, entre aspas, são as redes neurais. E uma coisa absolutamente nova e surpreendente, máquinas que aprendem com o próprio erro, ou seja, machine learning. A partir daqui, não existe significado falar que a máquina errou.
porque o erro é a substância e o alimento que faz com que a máquina aumente a capacidade de acertar progressivamente e às vezes exponencialmente. Bom, não era só essa que era a surpresa. Essa máquina, que havia ganho no ano anterior, 2016, do maior jogador de Go, que era um jogo mais sofisticado que o xadrez, não parou jamais de se desenvolver nessa última década. E hoje estamos perante uma nova realidade onde não é absurdo, é bastante razoável dizer que não há nenhuma habilidade cognitiva que o ser humano não possa ser superado por uma máquina naquele item específico. Isso é razoavelmente aceito, se não totalmente, em progresso. Todas as habilidades cognitivas estarão sujeitas em que cada uma delas haverá uma particular máquina que será capaz de, naquele item específico, fazer melhor que o humano. Só que a gente esqueceu de um detalhe. Primeiro, de máquinas que aprendem com ela mesma. Esse era o grande segredo do Alpha Zero. Não é que ele armazenava todos os jogos anteriores, como aquele lá de 97, que ganhou do Kasparov havia feito. Ele mal sabia jogar. Ele aprendeu em 4 ou 6 horas antes da disputa, antes do torneio, com ele mesmo. Ou seja, uma máquina que aprende consigo mesma. Absolutamente surpreendente, mas real. Segundo, nós estamos vivendo uma era, nessa última década, de cada vez mais as máquinas aprenderem com as outras máquinas, e de uma forma ilimitada. Se agora, quem é da área vai entender melhor isso, nós começamos a construir clusters de inteligências artificiais, onde as máquinas que compõem o cluster têm uma enorme capacidade de aprender de forma quase ilimitada consigo mesma, e elas têm a capacidade de aprender com as outras máquinas. Esse cluster, que seria o somatório das habilidades diferentes comparativas para cada humano, não é absurdo imaginar um cenário onde esse cluster, naquele conjunto de habilidades selecionadas, será melhor que qualquer humano. E mais, não há limite para isso. Enquanto que nós humanos somos limitados na aprendizagem pela capacidade de horas, pela capacidade de aprendizagem, essas máquinas, elas praticamente atuam sem limites. Bom, então estamos perdidos? A resposta é não, não estamos perdidos. Estamos perdidos em força física, estamos perdidos em características cognitivas, que está associado ao aprender, mas existe uma terceira característica que é essencialmente humana, chamada metacognitiva, que transcende a cognição. Essa metacognição, ela envolve um conjunto de habilidades demasiadamente humanas, né? Que está associado à nossa capacidade de ter alegria, de se arrepender, de se frustrar, de refletir sobre a própria reflexão. A máquina pode fazer tudo, mas até aqui as máquinas não refletem sobre elas mesmas. Bom, há isso que se chama o diferencial entre o aprender cognitivo versus o aprender a aprender continuamente ao longo de toda a vida metacognitivo, que engloba esse conjunto de predicados socioemocionais, chamadas soft skills. Ou seja, o trabalho em equipe, embora desenvolvido de forma muito perspicaz pelas máquinas, elas até aqui não evidenciam o nível de empatia, chamando aqui de empatia a propriedade de conhecer o outro por se colocar na posição do outro. Mas nós humanos podemos ir além da empatia, vamos na empatia aplicada, que é chamada compaixão, que é entender o outro e fazer algo em função disso. Esses elementos que até então, especialmente no século XX, eram considerados secundários ou terciários, no século XXI, a nossa opinião é que isso se passa a ser essencial. Mais importante do que o educando aprendeu é ele ter despertado durante a aprendizagem a capacidade de entender como ele aprende, em que mídia, em que horário do dia. É como se cada um de nós, tendo um DNA educacional que nos caracteriza, a nossa função seja ampliar o nosso nível de consciência sobre nós mesmos. Curiosamente, remetemos aos gregos antigos de conhece-te a ti mesmo. E o conhece a ti mesmo remete àquela ideia de você se situar onde é que você está histórica e geograficamente.
esse equilíbrio do conhecer aonde que você habita, o momento que você habita, e especialmente ter a capacidade de conhecer a si mesmo, quais são as teus momentos favoráveis, aonde que eu maximizo o meu processo de aprendizagem. Esses elementos são os indicadores de que há um diferencial que pode nos colocar em vantagem, entre aspas, com relação às outras máquinas e, obviamente, em vantagem com relação aos humanos que não dominaram essas características. Portanto, uma educação metacognitiva tende a ser um atalho que aqueles que adotarem terão mais chances de sobreviver, não em detrimento dos outros. Educação é uma coisa boa que quando alguém ganha, ninguém perde. Portanto, o fato de alguém também virar metacognitivo só amplia a nossa capacidade de um convívio mais solidário, democrático, respeitoso. Mas sem isso, nossas chances são muito pequenas. No Brasil, mais ainda. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? A gente que tem uma noção de realidade da educação no Brasil, eu acho que o senhor mesmo já começou falando, é muito desafiador, né? Se a gente pensa hoje na educação que a maioria das pessoas, né, alcança, e a gente fala em meta-aprendizado, parece que está muito distante, né? Então, assim, eu acho que a gente como sociedade realmente tem um desafio muito grande. E aí eu queria aproveitar, né, o senhor que já fez parte ali do MEC, do MCTI, como o senhor vê, né, o papel dessas instituições, de uma certa forma, nessa ampliação, nesse alcance que o senhor falou lá no início, né, de fazer bem e alcançar mais pessoas, né, porque é muito complexo a gente pensar isso num nível Brasil nos dias de hoje, né, então qual é o papel? Não só, eu trouxe os ministérios, mas qual é o papel da sociedade civil, das instituições públicas para a gente conseguir trazer, né, e dar esse passo importante para o nosso país? Não sei se eu serei pessimista, e se eu for, não é uma crítica a ninguém, é uma crítica a eu mesmo ter passado por esses lugares e não ter resolvido todos os problemas, embora nada que eu me arrependa e tenho orgulho das coisas que fizemos juntos. Mas eu não poria muita fé de que exista um ministério, seja ele da educação, seja ciência, tecnologia e inovação, que vá vir com as respostas. Até porque, sendo realistas, quem está exercendo esses cargos acaba tendo um dia a dia de apagar incêndios, de resolver problemas. Sim. E isso que nós precisamos de uma mudança pedagógica é algo que os ministérios podem estimular, podem não atrapalhar, mas eu não vejo com a capacidade de tomar uma liderança. Por outro lado, eu diria que qualquer gestor educacional, qualquer diretor de escola pode fazer coisas absolutamente revolucionárias. Deixa eu dar um exemplo absolutamente prático. Alguém imagina que ser metacognitivo significa encher os computadores de crianças em volta dele? Não necessariamente, embora eu defenda os computadores e as máquinas como elemento de educação. Mas há procedimentos educacionais simples, triviais, que mudam completamente a qualidade da educação. Se nós estivéssemos educando para o século XX, bastava continuar fazendo o que nós estamos fazendo e mal ou bem a gente transmite conteúdo. As escolas, umas são melhores, outras são piores. Sim. Alguns docentes são mais dedicados, outros são menos, mas, essencialmente, eles estão transmitindo informação. O drama é que o século XX ficou para trás, já faz um quarto de século. Aquilo que era suficiente no século XX não é mais. O que um novo professor calcado na metacognição deve fazer? Curiosamente, eu diria, continua fazendo o que está fazendo. Mas alguns detalhes podem ser mudados e precisam ser mudados. Quando ele dá uma prova, o que é a prova? É um teste, não importa se ele responde no computador, se ele responde numa folha, se é um teste múltipla escolha. Qualquer teste que ele dê, em geral, o que ele faz? Ele tira um retrato. Ou seja, o aluno acertou 80%, tem 8%. O aluno acertou 60%, tem 6%. E o que ele faz na aula seguinte da prova?
ele pula para o próximo tópico e esquece o ouro deixado para trás. O que é o ouro? São os dados. O que é o ouro que ficou para trás? É a oportunidade que ele teve e não aproveitou de, na aula seguinte, desafiar os alunos a refletirem sobre a sua própria prova. Às vezes, de refletirem sobre a prova dos seus próprios colegas. E tentarem aprofundar no limite superior do que eles sejam capazes. De quais foram as vantagens que ele observou na prova. Por que ele foi bem em alguns tópicos, alguns itens, e por que ele não foi bem em outros. Por que aquilo que ele estudou numa determinada mídia, ele obteve resultados melhores e que em outras mídias ele não aprendeu? Por que alguma coisa que ele aprendeu de manhã cedo, essa é característica de alguns indivíduos, ficou melhor armazenado e sedimentado, e aquilo que ele estudou à noite ele não conseguiu absorver? Ao longo desse exercício de refletir sobre a própria reflexão, de aprender com o seu próprio processo de aprendizagem, vai se moldando alguém diferente de quem só calcou a sua avaliação no mero memorização de conteúdo. Pode parecer um detalhe. Esse detalhe não é detalhe, isso é uma essência. Então vejam, ao invés de eu esperar que o MEC tire uma normativa, que o Conselho Nacional de Educação se reúna e fique refletindo sobre isso, seria bom se fizesse, mas essencialmente nós temos instrumentos que estão à mão de qualquer professor, de qualquer colegiado de curso, de qualquer nível, de qualquer diretor, de qualquer diretora. Muda o processo de avaliação. Não é muda a prova, muda o que eu faço com a prova. Olha que coisa curiosa. Será surpreendente para o aluno dizer o seguinte: você tirou 8 na prova fotograficamente, mas quando a gente foi para a aula seguinte, que era para avaliar o seu próprio desempenho, parece que você não conseguiu entender o que era para fazer. Você não está desenvolvendo essa habilidade de refletir sobre a própria reflexão. Quem sabe o teu 8 vale 6. E o seu coleguinha, que tirou 6, que fotograficamente parecia saber menos, quando chegamos nas aulas seguintes, ele conseguiu ver com muita clareza por que ele aprendeu mais e melhor, ou por que ele aprendeu menos e com mais dificuldade. E isso fez com que ele gerasse uma maturidade sobre o seu próprio processo de aprendizagem, que o habilitou a um universo de aprendizagem permanente ao longo de toda a vida. Aquele mundo que nós, que habitamos o século XX, vivenciamos, era um mundo que não existe mais. Ele era concentrado na escola. Onde é que você aprendia? Na escola. Quando que você aprendia? Quando o professor ensinava. O que é esse novo mundo? Eu aprendo, inclusive, na escola. Mas convenhamos, boa parte da aprendizagem hoje, gostemos ou não, eu não estou fazendo juízo de valor, ela acontece durante todo o dia, toda semana, o tempo todo. Nós não dependemos, e não sei se é bom ou ruim, não é juízo de valor, cada vez dependemos menos dos professores. Pesquisa recente sobre equação de segundo grau mostra que a maior parte dos alunos que sabem que x é igual a menos a, mais ou menos, raiz de b2 ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, sabe que relata que aprendeu num vídeo. Não que ele não tenha tido aula de matemática, não que o professor dele não seja bom. Na prática, a maioria aprendeu num vídeo. A gente pode dizer, mas eu sou contra. Pode ser contra quanto quiser. É muito comum professores mais tradicionais, eu os respeito, mas eles acham que tem que ser como era no século XX. Tudo bem se a gente pudesse pegar o eixo do tempo e jogar para trás e formar as pessoas para o século XX. Mas a gente está sendo perverso se não disser, não, o século XXI não é isso. Quem vai se dar bem não é quem memoriza, não é quem domina conteúdo, procedimentos e técnicas, é quem domina tudo isso e mais alguma coisa. E essa alguma coisa a mais, ela é uma pedagogia associada às inteligências artificiais. Elas podem ou não ser utilizadas com as inteligências artificiais, mas faz parte disso.
A gente sabe hoje, por exemplo, especialmente sobre as LLMs, os grandes modelos de linguagem, a questão não é se o aluno copiou, a questão não é... Agora, a habilidade de saber a pergunta certa, a habilidade de estabelecer com o próprio sistema que responde um diálogo que seja o mais profícuo, é uma habilidade que tem a ver com a vida futura dele. Certamente, um advogado será o melhor advogado se ele, ao longo da sua formação no curso de Direito, desenvolveu, foi estimulado a fazer isso de forma adequada, e não o contrário, e não proibido, vetado. Da mesma forma um cientista, da mesma forma um fonoaudiólogo, da mesma forma um médico, que é inconcebível formar um médico neste momento que não domine plataformas digitais, que não saiba ler uma imagem. Ele será um péssimo, ele será um usuário, ele não tem mais escapatória. A menos seja um médico que eu não conheço, todos hoje estão sujeitos à utilização de tecnologias digitais. Agora, se ele, ao longo da sua formação, não teve o estímulo, a capacitação, a formação adequada, a resposta é que ele será um mau médico. Veja, eu de novo, não se trata de juízo de valor. É inegável que aquele médico formado conteudista, sem as tecnologias digitais, funcionou no século XX. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Sim. A dúvida que eu tenho não é uma dúvida, não é uma certeza, é que nós não estamos formando para trás, estamos formando para frente. Sim. E essa ruptura, ela é difícil, ela é complexa, ela vai enfrentar resistências. Não acho que seja um tema para o MEC se envolver ou para o Ministério de Ciência e Tecnologia. É igual dizer para qualquer empresa, né? Falando do ponto de vista das empresas que se associam ao Ministério de Ciência e Tecnologia, eventualmente são usuários indiretos da própria RNP ou das inovações que a RNP está envolvida nas universidades, falar para um dono de empresa, de qualquer porte, que ele está imune às revoluções que virão das inteligências artificiais, estaríamos mentindo. Todas as atividades humanas, todas, sem exceção, serão impregnadas fortemente por inteligências artificiais. E eu não estou falando isso feliz, porque assim será. Estou sendo realista. Sim. É igual alguém no começo desse século falar assim, sou contra a internet. Podia ficar sendo contra. Ele podia até ter razão dizer que a internet ia tornar as pessoas mais isoladas, ia tornar as pessoas mais egoístas. Em certa medida, ele não estaria mentindo. Mas a atitude de ser contra a internet em si seria inócua. Teria tanto sentido como ser contra as inteligências artificiais agora. Ou alguém na década de 60 falar, essa televisão vai acabar com aquela prática da pracinha, onde as pessoas... Acabou mesmo. Por mais que tivesse razão, a televisão foi inexorável, a televisão foi embora e continuamos conversando. Eu diria, educação é preparar para o mundo contemporâneo. Então não dá para subestimar, como nunca, as inteligências artificiais terão um impacto nos próximos 5 anos maior ou igual a que a internet como um todo teve nos últimos 25. Com a diferença que nós não temos 25 anos para nos acomodar, nós temos 5. Portanto, teremos uma revolução mais intensa, mais profunda e num tempo muito menor. E sem tempo, muitas vezes, para absorver essas mudanças, né? Eu acho que tem essa diferença também. A tecnologia antes, ela vinha mais lenta, então a gente tinha tempo para ir assimilando, né, esse processo. Hoje em dia, não, a coisa chega, você... Né? Tipo, vem um turbilhão e você tem que, nessa onda, ir surfando enquanto ela tá vindo, né? Então você não tem tempo de aprender, né, a surfar nela. Você tem que deixar e confiar. Só que é muito desafiador, né? Eu acho, ao mesmo tempo também, falando de Brasil, falando, enfim, né, do nosso cenário atual, mas eu super entendo. Queria falar só um pouco agora, puxando para o lado da pesquisa, né, desenvolvimento de pesquisa científica. Como é que a gente sabe, né? Você mesmo já falou sobre pessoas que são contra, né, os desafios. Eu acho que tem um grande desafio que as pessoas não refletem muito. Eu adoro conversar com professores universitários, entrevistar como
você, porque tem um nível de reflexão que muitas vezes o mercado acaba falando muito da tecnologia em si, mas não leva em conta essa reflexão, né, que é tão importante da gente fazer sobre tudo o que está acontecendo. Trazendo isso para a pesquisa, né, a gente sabe que tem muitos desafios das pessoas falando sobre o uso da inteligência artificial para produção de conhecimento. E eu acho que tudo, o senhor falou também da internet, eu acho que tudo tem um lado bom, né? A gente pode fazer um bom uso da internet para conseguir se conectar e produzir conhecimento. A gente pode fazer um bom uso também, né, da inteligência artificial para também, né, fazer essa produção de conhecimento de forma confiável, né? Assim, sem tirar a confiança desse espaço, né? Exatamente. Eu acho que a gente está perante, e é difícil fazer isso, um choque de realidade para as universidades e os centros de pesquisa. Até pouco tempo, era comum as universidades terem uma coisa chamada pró-reitoria de extensão. Por que ela se autodefinia? Levar o saber produzido nos campi para o entorno, para a sociedade. Veja o quão arrogante nós éramos, e com razão. Porque a maior parte das invenções, das novidades, isso é antigo, há séculos, desde o iluminismo, desde o Renascimento, as novidades vinham das universidades. Portanto, estar na universidade, por muito tempo, talvez até desde o seu nascedouro de Bolonha, ela era de onde vinham as novidades. Portanto, ela tinha o que levar para a sociedade. Qual é a ruptura que nós estamos vivendo hoje? Nesse mundo, particularmente agravado pelas inteligências artificiais, o estado da arte deixou de estar dentro dos campi. E os campi não entenderam isso. Reagem negativamente a isso. E eu não estou de novo dizendo que estou feliz com isso. Eu adorava o tempo que as universidades detinham a fonte do saber. Mas sendo bem realista, as grandes inovações hoje, elas estão nas empresas. E o que é mais grave, essas empresas são poucas empresas, que é um agravante. Essas grandes empresas passam a ter um poder que jamais alguém teve, nem nações tiveram. Vejam, nós costumamos imaginar o mundo como uma evolução de impérios, onde a cada império era uma nação, um conjunto de nações. Nós estamos nos deparando com uma realidade que pode ser a mais perversa de todas, de que 6 ou 7 empresas podem ter um tipo de poder que jamais um império ou uma nação teve antes. Lidar com isso não será simples, mas a primeira etapa é perceber que isso está acontecendo. Pensemos nas grandes evoluções que abalaram os últimos anos, né? Seja novembro de 2022 com o OpenAI, seja DeepSeek em janeiro, fevereiro deste ano, que está em curso, seja aquelas que estão para ser anunciadas, elas tipicamente têm uma coisa em comum. Alguém até poderia dizer, mas lá dentro há cientistas, engenheiros formados pela universidade. Eu não nego isso. Só estou dizendo que a maior parte deles sequer está trabalhando dentro das universidades. Isso é bom ou é mal? Pouco importa, é uma realidade. Alguém pode dizer, mas eu prefiro que fique dentro do campus. É irrelevante o que você prefere. Não dá mais tempo de voltar para trás. Bom, como fazer? Como lidar com isso? Não há uma única resposta. E as respostas que existem passam por um povo educado em larga escala. E a dinâmica das coisas que virão nos permitirão tentar entender e agir sobre isso. Certamente um povo educado terá melhores condições de reagir a um suposto domínio excessivo por parte de poucas empresas do que um povo não educado. Um povo não educado não será nada, será irrelevante perante uma realidade onde eu tenho um conjunto de grandes empresas dominando o planeta. As próprias concepções tradicionais de natureza puramente ideológica podem continuar tendo cores um tanto quanto cinzas. Não será simples. A resposta não será
aquilo das categorias que nós costumávamos trabalhar anteriormente. Serão empresas decorrentes e sediadas eventualmente em impérios, mas que controlam o próprio império. Uhum. As cenas que a gente observa, elas não são gratuitas. Quando você vê um presidente num grande país cercado por 5 ou 6 donos de empresa, você pode imaginar que aquele presidente está exercendo o seu poder perante as empresas. É uma hipótese, mas eu prefiro ver que quem está sendo manipulado, independente do que ele ache, é o tal do poder político. O poder empresarial pode tomar uma dimensão porque aqueles que estiverem no estado da arte, do desenvolvimento dessas tecnologias mais sofisticadas, colocado em outros termos, aqueles que controlarem os dados e os algoritmos associados aos dados e as aprendizagens das máquinas que, usando algoritmos, saberão decodificar os sentimentos maiores de um grupo populacional, que pode ser os habitantes da Terra, serão muito perigosos. O fato de identificá-los como perigosos não significa que basta eu falar, eu não quero que seja assim. Eu também não quero que seja assim. Mas a pergunta que se impõe é: quais são as ferramentas que eu disponho para me opor a isso de uma forma racional, consciente e equilibrada, se é que a palavra cabe? É ter procedimentos educacionais que nos permitam entender o que está acontecendo e apostar que nessa dinâmica do imprevisível, porque nós temos literalmente... O século XX era previsível, o século XXI está mostrando um nível de imprevisibilidade enorme. Não só nós. Eu diria que aquilo que um cidadão comum sente, devo dizer que essa sensação deve ser compartilhada por todos. O Altman, o CEO da OpenAI, ele deve viver momentos em que ele enxerga uma névoa à sua frente. Claro que ele enxerga uma névoa à sua frente com muito mais elementos de conhecimento do que um cidadão comum. Mas nós temos que trabalhar para que esse gap, essa diferença, não se transforme em algo absolutamente intransponível. Então, é urgente que nós tenhamos um processo educacional de qualidade para muitos e que faça o uso dessas tecnologias, porque elas são as únicas ferramentas capazes de promover qualidade em grande escala. Não dá mais para imaginar que com as ferramentas antigas a gente vá superar. Não há atalhos. Os atalhos que existem dependem das próprias tecnologias. Por isso que para o Brasil é fundamental que a gente tenha centros de pesquisa de mais alto nível que possa ajudar que esse processo de reflexão a gente possa fazê-lo da forma mais consciente e com o maior número de pessoas aptas a entenderem minimamente o que está acontecendo. Muito bom, professor. Quero muito te agradecer, eu adoro conversar. Foi uma aula, acho que não só para mim, mas para todo mundo que está aqui assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo, sempre um prazer. Que bom. E agradeço a você que ficou com a gente até agora. O professor fez também uma palestra no Fórum RNP, vou deixar aqui também o acesso para vocês conseguirem não só ouvir esse papo que a gente teve aqui, mas aprofundar um pouco mais na palestra que ele deu no evento. Muito obrigada, siga a gente aqui no YouTube, no nosso canal, espero vocês no próximo episódio.